3 meninas de 10 a 11 anos foram sequestradas, abusadas e assassinadas por alguém sádico suficiente para determinar um padrão. Elas possuíam as iniciais dos nomes e sobrenomes iguais aos das cidades em que os corpos eram encontrados. Olá, pessoas! Eu sou a Bru e hoje daremos início à nossa volta oficial para o YouTube. Então, todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado com um caso diferente por aqui. Então, se vocês gostam de casos criminais, casos assombrados, coisas misteriosas, vocês estão no lugar certo. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificação para não perder nenhum vídeo e não esqueçam de deixar o seu like porque ajuda muito a manter o canal. E me sigam nas outras redes também, porque por lá tem muitos outros casos curtos e novidades. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje que eu te conto quem é o culpado. No dia 16 de novembro de 1971, a Carmen Collum, de 10 anos, foi até uma farmácia em Rochester, Nova York, a mando da sua avó. Minutos depois, ela saiu e entrou em um carro que estava estacionado próximo a essa tal farmácia. A mais ou menos uns 50 minutos depois, a Carmen foi vista novamente correndo, só que nua da cintura para baixo por uma interestadual pedindo socorro. Ninguém parou para ajudá-la e rapidamente o motorista encostou e forçou a garota a entrar novamente dentro do carro. Acontece que 2 dias depois, o corpo da Carmen foi encontrado parcialmente nu em um barranco próximo ao vilarejo em Churchville. Mais tarde, a autópsia revelou que ela tinha sido abusada sexualmente e sofreu uma fratura no crânio e em uma das vértebras antes de ter sido estrangulada manualmente até a morte. O caso gerou uma revolta pública e com toda razão, porque quem faria algo assim com uma criança e porque ninguém parou para ajudá-la quando ela estava quase que suplicando. Os jornais começaram a oferecer recompensa para as pessoas que trouxessem alguma informação que levasse à prisão de quem tinha cometido essa atrocidade, e por mais que a polícia tivesse interrogado diversas pessoas, o caso começou a esfriar porque nenhum suspeito oficial foi declarado. Meses depois, mais especificamente no dia 2 de abril de 1973, a Wanda Volkovsky, de 11 anos, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o sobrenome dela, tá? Ela foi declarada desaparecida enquanto voltava da escola em Rochester. Imediatamente, a polícia começou com as buscas atrás da Wanda, com uma equipe de 50 detetives que vasculharam toda a região à procura de pelo menos uma informação. O problema é que no dia seguinte, o corpo da Wanda foi encontrado completamente vestido em uma estrada em Webster. Pela posição em que foi encontrado o corpo, havia indícios de que ele tinha sido jogado de um carro em movimento. Depois da autópsia, foi comprovado que a Wanda foi abusada e estrangulada, só que dessa vez através de algum objeto como um cinto, e também foi encontrado pelos pubianos no corpo da garota e sêmen. Tiveram sinais pelo corpo dela de que ela tinha lutado muito pela vida e também foi encontrado nas roupas da garota pelos brancos de gato e a família não sabia de onde que tinha vindo isso. Assim como no caso da Carmen, também tiveram recompensas para quem trouxesse algum tipo de informação que levasse à prisão de quem tinha cometido tudo isso, né? E muitas pessoas informaram que chegaram a ver um cara forçando uma garota ruiva a entrar dentro de um carro. E pela descrição, batia muito com o da Wanda. 7 meses depois, no dia 26 de novembro de 1973, a Michelle Maenza, de 11 anos, foi declarada desaparecida enquanto voltava da escola e mais uma vez em Rochester. Testemunhas contaram para a polícia que chegaram a ver a Michelle no banco da frente de um carro marrom andando em alta velocidade pela estrada e que a menina estava chorando muito. Por volta das 17 horas, o motorista contou para a polícia que viu um cara parado no acostamento com um carro marrom com uma menina que ele acreditava fortemente ser a Michelle. Ele disse que o carro estava com o pneu furado, então ele parou para ajudar, só que quando ele se aproximou, o cara lançou meio que um olhar ameaçador, empurrou a menina que estava com ele para frente da placa e aí ele ficou bem desconfortável, com medo e resolveu ir embora sem ajudar. Acontece que 2 dias depois, no dia 28 de novembro, o corpo da Michelle foi encontrado completamente vestido e de bruço ao lado de uma estrada rural em Macedônia. A autópsia revelou que a Michelle foi abusada sexualmente e estrangulada por trás com alguma corda ou algum cinto, e assim como a Wanda, também foi encontrado pelos de gato branco pela roupa da menina e também sêmen. O medo se instalou e esse caso teve uma grande repercussão pública, né? E apesar de terem uma linha destinada a fornecimento de informações, terem um retrato falado, porque algumas pessoas viram essa situação, né?
nenhum suspeito foi declarado como oficial. Mais de 800 pessoas foram interrogadas, mas não chegou a lugar nenhum. O caso continuou e continua até hoje sem solução. As semelhanças entre esses 3 casos são surreais porque as meninas tinham praticamente a mesma idade, além de terem as iniciais do nome e sobrenome correspondentes à inicial da cidade em que os corpos delas foram encontrados. E apesar de ambas terem sido abusadas sexualmente e estranguladas até a morte, a polícia diz que não tem nenhuma ligação entre os casos porque o assassino não teria como ter escolhido elas pelas iniciais do nome, porque ele teria sido notado e assim teria sido preso. Acho que não, né? Alguns investigadores disseram que se tivesse alguma ligação entre os casos seria no da Michelle e no da Wanda, porque no da Carmen, quem teria cometido alguma atrocidade assim era alguém próximo a ela, alguém familiar. O maior suspeito do caso da Carmen foi o seu tio Miguel, isso porque ele teria comprado um carro parecido com as descrições em que foram dadas. E também quando a polícia fez a busca do veículo, encontraram ele completamente limpo com soluções muito fortes. O que deixou a polícia mais desconfiada é que 2 dias depois da morte da menina, esse Miguel quis sair do país. Ele disse que tinha cometido alguma coisa muito grave em Rochester e que precisava ir embora. Só que assim, ele não tinha nenhum álibi confiável também para dizer o que ele estava fazendo naquele dia do sequestro da sobrinha, né? E o problema é que não tinha nenhuma matéria física, nenhuma comprovação física que ligava ele ao caso. Alguns suspeitos batiam com as descrições dadas e também foram investigados. O Dennis Termini, ele ficou conhecido como estuprador de garagem. Ele tinha um carro muito parecido com o que foi descrito pelas testemunhas e ele foi preso por 14 estupros de jovens entre os anos de 1971 até 1973. E aí no dia 1º de janeiro de 1974, ele tentou abusar de uma outra garota que conseguiu fugir e denunciar. Ele se tornou um suspeito porque, além do carro ser compatível com as descrições, ele também tinha pelos de gato branco no banco do carro. Apenas em 2007, quando ele já tinha falecido, exumaram o corpo dele para fazer uma comparação genética do material que conseguiram colher da Michelle, só que deu incompatível. O suspeito que mais chamou a minha atenção foi o Joseph Naso. Ele foi preso em abril de 2011 com 77 anos pelo assassinato de 4 mulheres entre os anos de 1977 até 1994. Chamou muito a minha atenção porque essas 4 mulheres elas possuíam um nome e sobrenome com as iniciais iguais. E entre os anos de 1971 até 1973, adivinha onde ele morava? Isso mesmo, em Rochester. Fizeram o exame de DNA e não deu compatibilidade com o material genético dele e a amostra colhida de sêmen do corpo da Michelle. E aí, com esse resultado, ele acabou sendo condenado pelas mortes das outras 4 mulheres, mas não das garotinhas. Em 1995, a mãe da Carmen deu uma entrevista muito emocionante, dizendo que gostaria de ter paz e que queria que o assassino da filha pagasse por tudo que tinha feito. Porém, infelizmente, em 2009, a polícia acabou arquivando o caso porque não tinha mais como dar andamento nas investigações. Esse caso é muito pesado porque até hoje não tem solução, não se sabe quem foi o assassino do alfabeto. Me dói muito saber que a Carmen, né, pediu ajuda e ninguém ali parou para ajudá-la. Que um outro rapaz também chegou a ver a Michelle, mas ficou com medo do olhar ameaçador e não fez nada. Enfim, muitas pessoas viram e não ajudou em absolutamente nada, não se sabe, o cara passou ileso e a vida seguiu, né? Menos para as pessoas que foram afetadas, então é muito difícil contar esse caso, né? Então, se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Não se esqueçam de compartilhar, porque ajuda muito no crescimento do canal e até a próxima quarta-feira.